heart dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, no Pode? Pode. dead to me. Olá, pessoal, começando mais um Paty no Pode. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Dias, que é radiologista. Bom dia, doutor. Tudo bem com você? Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço imensamente. Doutor, para a gente começar, eu gostaria que você me contasse um pouquinho como funciona a área de radiologia. Tá. Então, falar um pouco sobre a radioterapia, né? Eu acho que é um assunto bem... A gente até mesmo para o aluno de medicina, né? O conteúdo que é dado durante a graduação é um conteúdo relativamente pequeno nas grandes faculdades do país e mesmo fora do país, né? Então, só para você ter um exemplo, lá na Unifesp, a radioterapia é dada no 4º ano de medicina, por um período de aproximadamente 1h30, 2 horas, para a gente fornecer todo o conteúdo de radioterapia. Então, é só mesmo para o aluno de medicina, para o graduando, ter uma informação geral sobre o que é, em que situações que a gente vai utilizar o tratamento, né? E esclarecer algumas dúvidas, mas mesmo para a população em geral, que nem tem esse acesso a essa informação, e mesmo para o médico que não trabalha na área de oncologia, é um assunto que tem muito pouca informação, né? Então, a gente está aqui para tentar ajudar a desmistificar o tratamento, né? E tirar as dúvidas que grande parte das pessoas tem em relação à radioterapia em si. Então, mas você tem que cursar medicina e fazer uma especialização para ser radioterapeuta. Do mesmo jeito que as outras especialidades, né? Então, a gente faz 6 anos de medicina, e aí, atualmente, a residência em radioterapia é acesso direto, e são 4 anos de residência. Certo. São 10 anos no total. Certo. E a radioterapia, a gente escuta falar que ela é usada para quem tem câncer, mas ela serve para outros tipos de doença também ou não? Sim, então assim, a radioterapia, 90% do nosso uso é para neoplasias malignas, mas a radioterapia ela pode ser utilizada em doenças benignas também, né? Então, alguns exemplos. Pacientes que têm tendência àquela proliferação cicatricial queloidiana, né? Então, às vezes, vai furar a orelha, tem uma proliferação cicatricial maior que a gente chama de queloide. Então, esses pacientes, qualquer cicatriz que apresentar no corpo, ela tem a tendência de formação do queloide, e a radioterapia, ela funciona como uma prevenção do queloide. Então, pacientes que fazem a cirurgia, começando com um tratamento que a gente chama de beta-terapia, que é uma radiação de baixa energia, que age superficialmente, a gente acaba reduzindo o risco de recorrência do queloide para menos de 10%, né? Você pode utilizar a radioterapia, por exemplo, para doenças inflamatórias articulares. Na Alemanha isso é usado com muita frequência, no Brasil menos. Você pode utilizar a radioterapia para processos inflamatórios que acontecem em pacientes que têm o que a gente chama de hipertiroidismo, tem uma inflamação atrás do olho, que acaba deslocando o olho anteriormente, né, que a gente chama de exoftalmia, né? Então o paciente às vezes fica com o olho mais deslocado anteriormente. A rádio sendo utilizada na parte posterior do globo ocular ajuda a diminuir esse processo inflamatório. O que vai diferir, né? Basicamente as doses que a gente utiliza para as doenças benignas é uma dose muito menor do que a gente vai utilizar como tratamento adjuvante ou tratamento exclusivo no câncer de forma geral. Doutor, agora, quando você vai fazer um tratamento contra o câncer, né? A gente ouve dizer que vai fazer a quimioterapia, a cirurgia, depois a radioterapia, parece que é uma coisa conjunta, né? Quando eu soube que tinha especialidade de radiologia, para mim foi uma surpresa. Por que você acha que ainda falta um pouco dessa informação, de explicar direitinho, olha, a radiologia é algo à parte que você vai fazer depois, não está junto com a quimioterapia? Em algumas situações você pode até fazer o tratamento combinado, né, Patrícia? Então, assim, a indicação da rádio depende muito do que você está tratando. Então, o sítio da doença, se você vai fazer um tratamento como uma adjuvância ou como uma complementação, por exemplo, na radioterapia de mama, a gente vai fazer sempre depois da cirurgia e depois da quimioterapia, tá? Então, essa sequência no câncer de mama. Mas, por exemplo, você pode tratar tumores de cabeça e pescoço, onde você deseja a preservação do órgão em tumores iniciais de laringe. Se você quiser preservar a corda vocal, ao invés de uma cirurgia, você pode oferecer a radioterapia. Tumores avançados de cabeça e pescoço, você faz uma combinação de rádio e químio. São lesões, às vezes, que não são passíveis de ressecção cirúrgica, que a ressecção cirúrgica traria alguma alteração funcional para o paciente.
tumores de próstata, você pode tratar isoladamente com rádio. Então, tudo depende da doença em si, tá? Então, às vezes, essa informação só vai chegar para o paciente depois que ele já passou por alguns tratamentos, ou, por exemplo, um paciente fez um diagnóstico de tumor de próstata. Quem vai fazer o diagnóstico do câncer de próstata geralmente é o urologista. Muitos urologistas, eles explicam sobre as possibilidades do tratamento naquele momento, e aí eles encaminham, falam, você vai passar com um colega radioterapeuta ou radio-oncologista, para você também escutar os prós e os contras de cada modalidade de tratamento. Eu já conversei com pessoas que tiveram câncer de mama que começaram com a radioterapia. Quando isso é indicado? Então, a radioterapia neoadjuvante é cada vez menos frequente. Então, o que a gente chama de neoadjuvante é um tratamento principal da mama é o tratamento cirúrgico, tá? Certo. Então, usualmente ela vai fazer, se o paciente tem uma lesão mais extensa, uma lesão que você precisa de uma resposta a um tratamento clínico para permitir a cirurgia, essa paciente vai para a quimioterapia. Então, a paciente teve uma resposta e a cirurgia é factível, uma lesão extensa, daí ela vai para a cirurgia. Se eventualmente, mesmo depois da quimio, ainda você tiver uma doença localmente avançada que não permita o tratamento cirúrgico, você pode oferecer a radioterapia. Mas dificilmente a gente vai encontrar uma paciente assim, porque as drogas evoluíram muito, né, Patrícia? Então, bastante. A resposta ao tratamento clínico é importante. A rádio ela vai entrar mais como um tratamento posterior, né? Agora, se você pegar um caso onde uma paciente tem uma doença metastática, por exemplo, a doença não está só limitada na mama, ela pode estar em algum outro local. A gente tem uma lesãozinha no osso que está dando dor, ou uma lesãozinha no cérebro que está trazendo algum sintoma neurológico, você pode fazer a radioterapia localizada nessas lesões, tá? Mas, usualmente, a rádio, ela vai, na forma mais comum, ela vai ser utilizada como um tratamento complementar à cirurgia para a gente diminuir esse risco da doença voltar, que esse é o papel do tratamento. Tá. Então, no meu caso, por exemplo, eu já vou dar o meu como exemplo, né? Sim. Que é o que eu tenho aqui. Eu já fiz a quimioterapia, fiz a cirurgia, e na biópsia mostrou que eu não tenho mais células tumorais. Mesmo assim, eu tenho que fazer a radioterapia, né? Qual que é a importância nesse momento de eu Sim. fazer a radioterapia? Na verdade, assim, então, quando a paciente ela recebe um tratamento neoadjuvante, então você fez a quimio e teve o que a gente chama de resposta patológica completa, ou seja, foi lá na cirurgia, não tinha mais doença residual nenhuma, tá? Certo. Então, o que a gente vai considerar para avaliar se existe a necessidade da indicação da radioterapia depois da cirurgia? Então, a gente considera não só o estágio patológico, que é os dados depois da cirurgia, como os dados que eram antes da cirurgia, antes do tratamento inicial. Então, aqueles exames que foram feitos para avaliar a extensão da doença, se tinha linfonodo ou não, tá? Bem como o tipo de cirurgia que foi realizada. Então, uma vez que o paciente fez uma cirurgia conservadora, o que a gente chama de cirurgia conservadora? Uma cirurgia onde se preservou a mama. A rádio, ela entra como uma complementação à cirurgia para diminuir o risco de recorrência. Então, eu tive um professor que ele falava assim, ó, a rádio chega onde o bisturi não chega, tá? Então, é justamente para a gente garantir que não tenha nenhuma doença microscópica residual, e o que a literatura mostra é que a gente fazendo a radioterapia, a gente diminui bastante o risco da doença voltar, de forma geral, não só se a paciente tinha doença limitada à mama, a gente diminui o risco de recorrência na mama, e se a paciente tinha uma doença nos linfonodos, que existe esse risco, né, da célulazinha cair na circulação linfática para os linfonodos axilares, a gente também faz a radioterapia nessa localização, e a gente diminuiria o risco também de recorrência não só na mama, como na drenagem linfática adjacente. Antigamente, a gente também ouvia dizer muito que a pessoa fazia 30 sessões de radioterapia, 40, eu vou fazer 15, por exemplo, né? O que mudou? Foi a evolução do aparelho? O que mudou essa quantidade de radioterapia que a gente faz hoje em dia? Isso é um conjunto de fatores, né, Patrícia? Então, usualmente, a gente fazia o que a gente chama de fracionamento clássico. Então, a gente dava uma dose de 1,82 gramas por dia, que é a dose de radiação que a gente dava diariamente, e aí, para a gente entregar uma dose adequada, a gente precisava repetir esse tratamento de 25 a 30 sessões, né? Do começo do século para cá, foram sendo publicados alguns estudos mudando esses esquemas de tratamento. Isso, basicamente, em locais onde você tem dificuldade de acesso ao serviço de radioterapia. Então, o objetivo, basicamente, era tentar encurtar o tempo de tratamento
para você permitir tratar um número maior de pacientes, então você consegue atender uma demanda maior e facilitar o acesso do paciente, que às vezes o paciente tem que se deslocar, sair de uma cidade para ir para outra para fazer o tratamento. Obviamente que isso acabava dificultando até o paciente completar aquele tratamento inicialmente proposto, tá? Então, esses estudos surgiram no Canadá e na Inglaterra, comparando esses protocolos mais curtinhos, que a gente chama de radioterapia hipofracionada, tá? Então, a gente entrega uma dose maior por aplicação e a gente diminui o número total de frações. O que esses estudos observaram? Que em termos de resultados, do ponto de vista de eficácia, controle local, os resultados eram equivalentes aos fracionamentos que eram feitos em 25 a 30 sessões. E a gente também tem menos efeitos agudos, então você tem menos aquela reação de pele que a gente chama de radiodermite, e você também tem menos alterações, às vezes fibrose da mama, o fato da mama da paciente irradiada ficar mais durinha, com alterações da sua consistência. Então, esses tratamentos que antes estavam sendo testados, agora são os tratamentos padrões e recomendados pela Sociedade Americana de Radioterapia desde 2017. Então, desde que a paciente vai fazer a radioterapia com a mama presente, então tem a preservação da mama, a rádio hipofracionada é um tratamento padrão. Mas a gente acaba utilizando mesmo em cenários pós-mastectomia. Por quê? Aí essa questão que você falou, tecnologicamente a radioterapia evoluiu? Sim, evoluiu muito. A gente saiu de uma técnica 2D, onde a gente se baseava em imagens raio-x, né, então limites anatômicos, para as técnicas mais avançadas de radioterapia 3D, então são planejamentos feitos por tomografia, técnicas como radioterapia com modulação da intensidade do feixe, que permite com que a dose fique mais localizada. Lembrando que toda vez que eu aumento minha dose por aplicação, aumento a dose diária, eu tenho que me preocupar mais com os tecidos vizinhos, né? Então, quando a gente fala de mama esquerda, a gente tem que se preocupar com o pulmão, o coração, com o lado direito do pulmão. Então, esses recursos técnicos nos permitem entregar a radioterapia com doses maiores por dia e com menor taxas de complicações. Tá, mas todo tratamento tem um efeito colateral, né? Sim. Quais outros efeitos colaterais a radioterapia traz? Então, assim, isso vai depender basicamente da área que está sendo tratada. Então, quando a gente fala de radioterapia, os efeitos dependem da região que a gente está tratando, né? Então, vamos falar especificamente da mama, que eu acho que é o mais interessante para o seu público, né? Então, os efeitos mais comuns. O paciente pode ter um pouquinho de fadiga. Então, uma fadiga que a paciente faz a aplicação, chega em casa, quer ficar descansar um pouquinho, ficar deitada, às vezes descansa e melhora, tá? Outra alteração, ao longo do tempo, a paciente ela pode notar, durante o período da radioterapia, geralmente do meio do tratamento em diante, algumas alterações na pigmentação da pele. Então, a pele pode ficar mais vermelha ou mais escura. Entenda que a pele da mama que está sendo tratada. Então, o efeito da rádio é extremamente localizado. Não vai alterar a pele de outras partes do corpo que não estão sendo irradiadas. Então, a pele pode ficar mais vermelha. Só da mama ali onde está a radiação. Pode ficar mais vermelha, mais escura, por conta disso o paciente pode sentir uma ardência, um prurido, tá? Então, a gente tem alguns cuidados sempre com a pele da mama que está sendo irradiada, então o ideal é que o paciente não se exponha ao sol, então evitar, por exemplo, ir em ambientes com traje de banho, evitar a exposição solar diretamente na mama, e a gente pode usar de cremes à base de corticoide também, de forma profilática, com o objetivo de diminuir esse tipo de alteração, que usualmente vai acontecer mais próximo do final do tratamento e nas próximas 2 semanas após o término da radioterapia. Mas não chega a ser uma queimadura. Então, não é queimadura, né, Patrícia? Porque, não é queimadura. Então, a gente fala assim, é similar, né? Mas assim, a rádio, ela não o que a radioterapia faz? Eu estou utilizando um raio-x de alta energia que ela quebra o DNA da célula, tá? E ela faz isso principalmente quando a célula está se dividindo. Então, naquela fase de mitose ou na fase do ciclo celular, um pouquinho antes da mitose, que a gente chama de G2. Então, ela quebra o DNA da célula e a célula, às vezes, morre por conta disso. Então, os tecidos que se dividem mais rapidamente, que são mais afetados. Então, quais são os tecidos que se dividem mais rapidamente quando a gente está irradiando a mama, né? Pele, né? E as mucosas. Então, se eu estiver também fazendo radioterapia na drenagem linfática, às vezes chega um pouquinho de dose no esôfago, isso pode levar a uma esofagite, uma mucosite no esôfago, uma inflamação da mucosa no esôfago, tá? Então, você quebrando o DNA da célula, a célula acaba morrendo, você então tem uma taxa maior de morte celular ali, tanto na pele como nas células do epitélio que se revestem as mucosas, e aí o paciente pode ter alterações decorrentes disso, tá? Então, não é transferência de calor
né, é mais por quebra, é mais por morte celular causada pelo próprio efeito da radiação, tá? Mas esse tipo de efeito colateral que você está falando acontece para quem faz a radioterapia em que região? Isso é assim, toda vez que a gente está falando especificamente das pacientes que vão tratar mama ou mama e drenagem linfática, a gente está falando do câncer de mama, né? Então, essas reações da fadiga e reações cutâneas, elas são observadas em pacientes que fazem radioterapia nessa localização na mama. Nessa localização. Mas essa questão de queimar aqui, que você disse, pode queimar a faringe um pouco? O esôfago. Na verdade, o assim... esôfago. Então, o campo, quando a gente faz... Quando o paciente, por exemplo, tem um linfonodo... Foi lá, fez a biópsia do linfonodo sentinela e tinha um acometimento de um linfonodo sentinela, por exemplo. Então, a drenagem linfática da mama se faz pela axila, né? Então, a celulazinha, ela cai na mama, vai para a axila, daí vai para a axila para os níveis mais altos e ela vem para essa região que a gente chama de fossa supraclavicular. Entendi. Então, o campo da rádio, ele inclui não só a axila, como essa região da fossa supraclavicular, tá? E aí, essa região, a parte medial da fossa supraclavicular, ela tem uma proximidade com a parede lateral do esôfago, e às vezes o paciente pode ter uma inflamaçãozinha no esôfago e ter um desconforto para a deglutição. Então percebe, vou comer alguma coisinha, tá, na hora de engolir, tá doendo, tá? Então você tem, obviamente, você tem medicações que podem ser utilizadas caso o paciente venha a ter algum sintoma. A gente sempre, no planejamento, quando a gente está fazendo o planejamento, a gente vai observar a dose que está chegando nessas estruturas, sempre com o objetivo de minimizar esse tipo de reação. Entenda que isso, Patrícia, são efeitos passageiros, que a gente chama de efeitos agudos, tá? Então, uma vez terminada a rádio, que é o fator agressor, o tecido normal ele se recupera dos efeitos da radiação e esses sintomas tendem a desaparecer com o decorrer do tempo. Agora, se no linfonodo não apareceu nada, o protocolo é o mesmo? Não. Daí não tem a necessidade de fazer a radioterapia nessa região, é só na mama mesmo. Tá. Eu pergunto sobre isso porque entrevistei também uma jovem de 30 anos que teve câncer no seio, e só que o dela era na parte da frente, né? E ela fez a radioterapia e o que me chamou a atenção foi que ela disse que ela ficou com essa região toda muito queimada e ela tinha dificuldade para comer, disse que doía muito, né? Por isso que eu estou pegando nessa questão, porque é uma preocupação muito grande, né? E o que eu queria te dizer é o seguinte também, a gente sabe que tratar um paciente com câncer é algo um pouco mais complicado, porque a pessoa já tem ali medos, né, angústias, já durante o tratamento da quimioterapia. Como é feita essa abordagem com esse paciente? Sim, e existe essa questão também de como é feita a rádio, né, ou em relação a essas... Em relação até aos efeitos colaterais, às vezes os pacientes eles trazem essas dúvidas na primeira consulta da radioterapia, e a gente sempre vai tentar explicar, né, para o paciente como é que funciona o tratamento. Obviamente que as coisas mudaram muito, então eu fiz residência em 2000 a 2003, né, então fazem 20 anos que eu terminei a residência. O que a gente fazia de lá para cá mudou muito, então a gente dificilmente vai ter uma reação de pele mais importante, ou uma esofagite, uma inflamação no esôfago aí, num grau mais acentuado, que dificulta o paciente de se alimentar adequadamente, né? Então, por exemplo, eu utilizava inicialmente, o aparelho que a gente utilizava lá na minha época da residência, a gente utilizava até um cobalto, né? O cobalto ele é diferente dos aparelhos que a gente utiliza atualmente, que eles produzem a radiação, ele não, ele é um radioisótopo que emite uma radiação gama de baixa energia. E qual que é o problema disso? Então, assim, por que naquela época tinha muita reação de pele, por exemplo? Porque para eu entregar a dose na profundidade, como ele não tinha uma energia que se penetrava muito profundamente, eu precisava entregar uma dose muito grande na pele, né? E aí, obviamente, que o paciente tinha mais reação, né? Então, os equipamentos, eles evoluíram, os equipamentos agora, eles têm uma energia maior, só o fato de ter uma energia maior, eu já acabo poupando a pele, então isso é importante, principalmente naqueles casos que você não precisa tratar a pele, por exemplo, tem um tumor invadindo a pele, você precisa tratar a pele? Não, tá? Então não tem por que você entregar uma dose alta na pele, que isso vai correlacionar com uma maior toxicidade. E com os recursos técnicos que a gente utiliza, né? Então, principalmente a utilização da radioterapia de intensidade modulada, com arco volumétrico. Então, eu fujo dos campos que a gente chama de campos tangentes, né? Então, você vai tratar a mama, utilização de campos, o aparelho ele para
uma angulação interna, né? E ele faz o campo oposto, que chama de tangente externo. Eu utilizo 2 entradas apenas. E aí eu estou dividindo minhas portas de entrada em 50% e 50% em cada campo de tratamento. Com um arco volumétrico, o aparelho ele vai girar dinamicamente ao redor da paciente. Isso acaba dividindo bastante as portas de entrada. Eu consigo fazer com que a dose na mama ela fique mais homogênea, então evito que tenham pontos de dose mais alto na pele, que isso pode relacionar também ao aumento da taxa de complicação, né? E, obviamente, a tolerância do paciente acaba sendo muito melhor, né? Então, a gente tenta explicar para o paciente todos esses recursos, como a radioterapia evoluiu nesses últimos 20 anos, vamos falar assim, né? E mesmo esses protocolos que a gente utiliza, os protocolos de radioterapia hiperfracionada, com as técnicas modernas de tratamento, tudo isso ajuda a minimizar o impacto do tratamento. Eu não sei se cheguei a comentar com você, né, Patrícia? Teve um estudo, foi um estudo em Nova York, acho que faz uns 3, 4 anos, eles apresentaram um questionário para os pacientes antes da radioterapia. Então, os pacientes iam fazer radioterapia em mama e elas respondiam um questionário das principais preocupações que elas tinham e dos medos que elas tinham em relação ao tratamento, né? E aí, após o término da radioterapia, elas reviam o questionário, né? E elas confirmavam se aquelas reações aconteciam. 98% das pacientes falavam que nenhuma das reações que elas esperavam aconteceram. Né? Teria então, acontecido. Existe nessa mística em relação à radioterapia, mas é interessante você Sim. passar para o público que o tratamento ele evoluiu muito nos últimos 10, 20 anos, e que o tratamento que era feito lá atrás é bem diferente do que é feito agora. Mas isso também depende do tipo de câncer, né? Por exemplo, se fosse um câncer de intestino, talvez o número de sessões de radioterapia seria maior. Vamos lá, o que a gente trata de tumores gastrointestinais atualmente, principalmente tumores de reto, né? Então, aí o protocolo nos tumores de reto envolve o tratamento combinado com radioquimioterapia, né? E o campo inclui a pelve, então é um volume de tratamento que acaba sendo maior, você acaba irradiando um pouquinho mais de alça intestinal, né? Tem outras estruturas, tipo bexiga, que estão próximas. E aí, pela associação com quimioterapia, a gente vai fazer o tratamento geralmente em 25 a 28 sessões, tá? Então, aí, daí são 5 semanas a 5 semanas e meia de tratamento, tá? Mas com uma dose menor por dia quando a gente compara com os protocolos de radioterapia em mama. Tá. E para começar a radioterapia, no caso do câncer de mama, após a cirurgia, tem que estar 100% cicatrizado. Sim. Lembra que eu falei para você, né, que a gente pode até utilizar a radioterapia em doenças benignas, como no queloide. E aí o papel da radioterapia é prevenir a formação do queloide. Mas pacientes que não têm essa proliferação cicatricial mais aumentada, se você faz a radioterapia e a cicatriz não está completamente fechada, existe um risco de fazer uma deiscência da sutura, de abrir o pontinho, né? Então, idealmente, a gente tem que esperar pelo menos umas 2 semanas, que tem que estar tudo cicatrizadinho para a gente começar a rádio. Às vezes tem pacientes que fazem uma deiscência, a gente tem que aguardar a resolução, né, da cicatrização para a gente começar o tratamento. Porque daí existe um risco de, eventualmente, abrir a cicatriz se não estiver completamente fechado. Lembrando que a rádio, por mais que ela seja um tratamento local, ela diminui a resposta imunológica local, né? Então, o paciente ele tem mais propensão a ter um quadro infeccioso, tudo isso é isso que a gente quer evitar, né? Se tiver com uma ferida aberta, aumenta essa chance de um quadro infeccioso local. Agora, essa demora em começar, porque às vezes demora para cicatrizar, né? Quando você faz quimioterapia, fica mais difícil a cicatrização. Essa demora na cicatrização atrapalha, assim, quando eu vou começar a radioterapia, eu teria que ser imediatamente, por exemplo, tem um prazo, fez a cirurgia até um mês, se não cicatrizar, você já tem que começar a radioterapia, ou não tem problema nenhum? Não, então, idealmente, assim, no seu caso, por exemplo, o paciente fez a quimioterapia neoadjuvante, então começou o tratamento com a quimio e operou. Ideal que a gente faça radioterapia em até 8 semanas, 2 meses aí pós-cirurgia. Tá. Numa paciente, por exemplo, que ela não fez tratamento com quimio, fez a cirurgia só, a gente tem idealmente a gente começar a rádio em 12 a 16 semanas no máximo, tá? Não passar esse prazo. E a paciente que faz a cirurgia e faz a quimioterapia, tá? Então, a gente vai começar a rádio depois de 2 a 4 semanas do último ciclo de quimio. Tem que esperar esse intervalo de tempo da quimioterapia, porque também existe um sinergismo, né? Existe um efeito combinado da quimio com a radioterapia. A gente tem que
E isso acaba sensibilizando os tecidos normais. Então, a gente tem que esperar o efeito da quimio passar para a gente começar na rádio. Tá. E mais no de mama, por exemplo, se o meu seio não cicatrizar nesse período, eu posso ser prejudicada de alguma forma? Não. Então, o fato de você ter tido uma resposta patológica completa, então o fato de você não ter doença residual, isso é um fator de bom prognóstico, né, Patrícia? Idealmente, a gente tem que começar naquele intervalo de 8 semanas, tá? Mas acho que vai dar certo, fique tranquila. Quanto a isso. Tá, porque eu tô com a... ainda, né, não cicatrizou, Sim. tá bem aberto, então me preocupo bastante com isso. Porque a ideia é quando você tem um tratamento oncológico, é que você faça a químio, a cirurgia e a radioterapia, né? Você pensa naquele um atrás do outro, para acabar logo também, né? E por isso que eu me preocupo. E durante toda a sua experiência como radiologista, teve algum caso assim que te chamou a atenção, que foi fazer radioterapia, não sei, e deu algo assim que saiu do prognóstico da medicina, por exemplo? Então, eu tenho um caso bem curioso, isso eu atendi na época que era uma paciente que eu atendi na época que era residente. Então, era uma paciente que teve um diagnóstico de tumor de mama esquerda. E ela tinha feito a cirurgia, quimio e rádio, um tratamento padrão na época, estava fazendo o uso da hormonioterapia, tomando tamoxifeno, e ela teve uma recorrência local, teve uma recorrência na mama. E quando foi diagnosticado... Isso fazendo o tratamento? Depois que ela depois do tratamento, tá. E aí, quando foi diagnosticado essa recorrência, ela tinha uma lesãozinha óssea no quadril, tá? E aí ela veio para prosseguir com um tratamento, ela estava em quimioterapia, ela estava tendo uma boa resposta, mas ela tinha dor no quadril, a gente acabou fazendo a radioterapia na lesão óssea também. Mas essa lesão óssea também seria o tumor, não? Sim, era uma metástase óssea do tumor de mama. Certo, E aí ela foi para a cirurgia, foi para uma mastectomia com reconstrução, e aí nessa mastectomia ela teve tinha uma margem comprometida, então, ou seja, na cirurgia não foi possível se extrair toda a lesão com uma margem de segurança adequada, e a gente também repetiu. Então, a gente fala, eu posso reirradiar? Sim, pode, desde que você respeite os limites de tolerância dos tecidos normais, vizinhos, né? Então, é possível a reirradiação, e aí você sempre vai precisar avaliar de forma mais criteriosa como está a distribuição de doses, a dose dos tecidos vizinhos. A gente fez o planejamento, na época a gente conseguiu fazer um planejamento adequado e ela repetiu o curso de rádio. Então, ela fez a radioterapia 2 vezes na mama e ela tinha irradiado a metástase óssea. E ela está viva até hoje. Ela tem um netinho. Ai, que bom, né? Isso dá uma luz no fim do túnel, né, doutor? Para muita gente. Sim. Agora, tem uma curiosidade que é o seguinte, no caso do câncer no cérebro, né? Que a gente sabe que é uma região muito complicada, e eu entrevistei uma moça, também uma jovem, que teve 4 vezes câncer no cérebro e fez 5 cirurgias aberta, porque ela teve uma alergia à cola. E na última vez que ela teve, o médico falou, olha, agora só com a radioterapia. E ela me contou que o procedimento foi muito doloroso, porque tem que pôr um capacete. Eu queria que você me explicasse melhor como que funciona essa radioterapia no cérebro. Então, provavelmente, assim, pelo que eu entendo, esse capacete que eles utilizaram é o que a gente chama de frame, né? Então, é um arco que é fixado na calota craniana e provavelmente ela deve ter feito um procedimento que chama radiocirurgia, tá? Isso. Tá, então, assim, a gente, por exemplo, aqui na Beneficência Portuguesa, a gente já não faz a utilização do arco já há uns 13, 14 anos, tá? Então, a gente faz o que a gente chama de radiocirurgia frameless, né? Que é sem esse arco. Então, a gente utiliza uma máscara, tá? Que é uma máscara termoplástica, que é específica para radiocirurgia. Então, como é que funciona esse material? É uma máscara feita de um material que, quando ele é aquecido, um plástico, quando é aquecido, ele fica maleável, tá? E aí a gente molda essa máscara na paciente ou no paciente. E aí ele garante essa imobilização adequada, que isso é importante quando a gente está fazendo a radiocirurgia ou radioterapia estereotáxica no cérebro, porque eu quero trabalhar com pouca margem de segurança, né? Eu não quero irradiar o cérebro normal, eu quero irradiar exclusivamente a lesão. Então, para isso, eu preciso ter segurança do posicionamento. E os aparelhos mais atuais de radioterapia, eles têm
a maior parte desses aparelhos, eles têm que a gente chama de radioterapia guiada por imagem, ele tem algum acessório que permite essa localização precisa, tá? Então, na BP a gente utiliza o sistema da Brain Lab, que permite ter uma precisão submilimétrica, tá? Então, eu não preciso mais utilizar esse arco que é fixado na calota craniana e que... Nossa, que notícia boa, né, doutor? Porque quando ela me contou, eu fiquei, assim, chocada. Eu falei, meu Deus. Medieval, né? Eu falei, meu Deus, ela falou que ela fez o procedimento até sem anestesia, porque tem que colocar, enfiar o capacete, né? E aí eu fiquei, o arco meu é parafusado na calota craniana, e você faz às vezes um botãozinho anestésico onde esse arco é fixado, né? Mas a gente faz a radiocirurgia frameless, que aí a gente usa a máscara. A máscara ela não é agradável também, porque ela fica muito justinha. Ela fica no rosto. Ela tanto na parte posterior como na parte anterior. Ela é toda furadinha, então ela não impede o paciente de respirar. Mas pacientes que têm claustrofobia, daí tem que fazer o procedimento com sedação, tá? Porque fica completamente imobilizado, né? Então, essa máscara, ela é fixa numa base, né? E ela é presa à mesa do aparelho, para garantir que o paciente fique imobilizado de forma adequada. Seria mais ou menos como quando você vai fazer a ressonância magnética do crânio, eles põem o negócio, né, no nosso rosto para ficar imobilizado. Sim. Então, eu imagino que a máscara seja um pouco pior, porque ela é grudada, né, praticamente no... Sim, ela te fixa. Entendi. Mas que bom que evoluiu esse ponto de não ter que fazer mais, né? Fiquei feliz de saber. Então é isso, doutor. Agradeço demais aí todos os esclarecimentos. Com certeza vai ajudar muita gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Então tá, até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Tati, não pode? Pode. dead to me.